e depois ele já vai começar a explanação dele. Ele vai falar durante alguns minutos. Ele falou que ele teria até 6 horas seguidas para falar, né? Ele dentro daquilo que ele tem para falar, a hora que o senhor julgar que o senhor já falou o suficiente, a gente abre as perguntas dos alunos e aí vocês questionam o doutor aqui, tá? Dr. Gilberto Orivaldo Quirici possui graduação em bacharelado e licenciatura em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Mestrado em Química, Físico-Química pela Universidade de São Paulo. Doutorado em Química, Química Analítica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Química com ênfase em equilíbrio químico, atuando principalmente nos seguintes temas: resina de mamona, óleo essencial, thermal decomposition e resinas poliuretanas. Nossa, esses termos são mais difíceis do que os termos jurídicos, hein? Gilberto Orivaldo Quirici coordenou por mais de 20 anos os estudos com a fosfoetanolamina sintética, que imita uma substância presente no organismo e sinaliza células cancerosas com a remoção pelo sistema imunológico. As cápsulas eram produzidas e distribuídas gratuitamente por ele para pacientes na própria universidade. O uso da fosfoetanolamina se tornou uma polêmica com dimensão nacional, quando o Supremo Tribunal Federal liberou o seu uso como medicamento experimental, depois de um pedido de um paciente. A liminar derrubou uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia suspendido o fornecimento do remédio a 1.400 pacientes de câncer na cidade de São Carlos. O drama de pacientes terminais impedidos de tomar um remédio que supostamente poderia ajudá-los causou impacto na população e fez com que muita gente saísse publicamente em defesa da liberação da droga. A questão, porém, é um pouco mais complexa. Cientistas da área médica, dentre vários impedimentos contra o uso dessa substância, afirmam que é uma irresponsabilidade autorizar acesso público a drogas que não foram testadas em seres humanos. Tá? Isso é um breve resumo. Vocês estão cientes disso há pelo menos 59 dias que vocês pesquisam. Eu já passei para o professor, nós passamos para ele, né, qual é o objeto da vinda dele aqui. Vocês têm um trabalho a apresentar na semana que vem, né? E esse trabalho diz respeito unicamente à fosfetanolamina. Eu passo a palavra ao Dr. Gilberto. Bem, gostaria de agradecer primeiro esse convite. É sempre para mim um grande prazer estar entre vocês, por 2 razões. A primeira delas é que eu sou professor há mais de 40 anos e formei entre mestres e doutores aproximadamente 80 pessoas. Esse pessoal está todo distribuído no país, então eu gosto de fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Para mim, é um prazer. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal pelo convite e eu me sinto muito à vontade fazendo uma palestra para vocês sobre um tema extremamente interessante, que é fosfetanolamina. A primeira ideia que se tem sobre fosfetanolamina que as pessoas citaram é que é um remédio. Fosfetanolamina não é um remédio, porque no primeiro colostro que você mama na sua mãe, lá tem 100 miligramas e ela passa para você com um intuito só, é para a sua defesa. Então você recebe fosfetanolamina na primeira mamada. E tem um detalhe: a primeira é mais concentrada que as outras. Então, não é nada estranho fosfetanolamina. A segunda é que você possui no corpo, está gerando ela agora, nesse instante. Aonde?
nos seus músculos longos e no seu fígado. Como que chama o lugar? O lugar chama retículo endoplasmático. O que é isso? Se você lembrar uma célula, depois eu vou mostrar um desenho sobre uma, você vai ver que lá no retículo endoplasmático ela fabrica todo dia fosfetanolamina para você. Então, não é um elemento estranho. Se é um elemento que você produz e recebe na primeira mamada, não é remédio. Por que foi chamado de remédio? Porque a gente entendeu o princípio dela. Como que era o princípio? Vou contar uma historinha para vocês, é como eu comecei. Depois eu posso passar para vocês. Essa é a história dela durante o tempo. A gente organizou para fazer, para mostrar para vocês quanto tempo ela veio desenvolvendo. Há muito tempo atrás eu queria fazer um eletrodozinho que você colocasse numa substância de cálcio, ela te identificava. Não vamos falar de química, porque falar de química fica um negócio, enche a cabeça, vocês já vão ver bastante química. O eletrodo seletivo é um eletrodo que só identifica cálcio. E eu precisava de uma substância orgânica. Eu olhei na literatura, era muito simpático a fosfetanolamina. Eu vou fazer isso aqui. Quando eu comecei a trabalhar com fosfetanolamina, eu já tive a primeira dificuldade. Fosfetanolamina não se encontra na prateleira. Ela tem que ser sintetizada. Começo a buscar a literatura. A síntese que era feita era duas. Uma de Cherbulier e outra de um francês, era o Cherbulier, e outro era um alemão chamado Otto Haus. A distância entre o Cherbulier e o Otto Haus, o Otto Haus fez isso na década de 32 e o Cherbulier fez isso em 60. Um japonês que estava fazendo um trabalho científico onde ele buscava identificação dos fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? Fosfetanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina. O que são isso? São elementos que estão na membrana de todas as células de seres vivos, planta, animal, qualquer um. Eu vou mostrar como é que ela é também para vocês. E nessa fosfolipídio, ele usou restos de laboratório, animais que serviram para pesquisa, não servem mais, ele sacrificava, fazia a extração e analisava. Qual não foi a surpresa? Que em ratos usados em pesquisa de câncer, tinha altíssima concentração de fosfetanolamina. Ele assustou. Ele olhou aquilo e disse, olha, estou achando muita fosfetanolamina aqui nesse tumor de rato, nesses ratos tumorais. Aí ele escreveu um trabalho e publicou, dizendo que a fosfetanolamina era o elemento gerado pelo tumor cancerígeno. Antes disso, Otto Haus, em 1932, tinha achado em volta de um tumor de cérebro de um boi altíssima concentração de fosfetanolamina. Ele já tinha gerado essa ideia, que a fosfetanolamina era gerada pelo câncer, pelo tumor. Bom, quando eu comecei a trabalhar com aquilo, que eu achei esse trabalho, eu fiquei muito assustado, porque eu tenho alunos, sou orientador. Eu tinha 2 alunos que estavam tentando trabalhar com fosfetanolamina. Então eu tinha que me preocupar com isso. Se o elemento é cancerígeno,
Eu vou pôr alunos sem proteção, vai complicar a vida deles. Eu fui embora e fiquei pensando nisso, vou abandonar esse trabalho, vou mudar de área. Mas qual não foi minha surpresa? Eu falei, não é possível. Todas as células têm fosfetanolamina. O leite materno tem fosfetanolamina. É impossível o organismo gerar câncer. Não é possível. Qual não foi a ideia? Eu disse, não. Isso é uma defesa do organismo que está enviando quantidade de fosfetanolamina elevada no tumor para que o organismo defenda esse ser. Eu estava certo, era exatamente isso. Aí veio a preocupação de como sintetizar fosfetanolamina. Pela síntese do Cherbulier ou pela síntese do Otto Rose. Todas elas eram muito dificultosas, tinha 5, 6 etapas e apenas um rendimento de 10 a 12%. Aí veio o interesse químico e eu tentei fazer a fosfetanolamina pela minha síntese. E eu consegui obter uma síntese de fosfetanolamina de altíssima pureza e um rendimento de quase 92% ou 94%. Isso é maravilhoso. Por isso que todo mundo reclama que o remédio é muito barato. Porque ele é. Você tem alto rendimento na reação, ele não pode custar caro. Se você põe 3 quilos e obtém 2.800, excelente, excelente, dentro de 2 horas. Então, isso preocupou muito, isso foi administrado, quando a gente começou a trabalhar com esse trabalho, a universidade fez um convênio com o Hospital Mauro de Carvalho de Jaú, que é uma cidade próxima a São Carlos, e começou a fornecer para o hospital. E o hospital escolheu 5 áreas: urologia, gastro, cabeça e pescoço, mama e ginecologia. Cada paciente, eles escolheram quantos pacientes cada área, dava 55. O resultado foi, em muitas áreas que terminaram 9 para 11. 9 para 11 é impressionante em termos de pesquisa. Se admite um remédio de boa qualidade, ou que ele tem atividade para curativa, quando ele passa de 20%, ou até 20%. Nós estávamos com rendimento de quase 90%. Isso por questões financeiras e políticas. O hospital não devolveu a pesquisa de dados clínicos para o Hospital Amaral de Carvalho. Mas, uma porção de médico era amigo, mandava o povo pegar na USP em São Carlos. E eu entreguei esse remédio por 25 remédios agora, por 25 anos, gratuitamente. Eu não podia comprar uma coisa e cada cápsula custava 10 centavos. Aí era miséria. Eu peguei, fiz e distribuí. Quando ninguém teve coragem, enquanto eu estava na universidade, e minha posição era de professor titular, quer dizer, não sei porquê, nunca mexeram comigo. Após a minha aposentadoria, resolveram cortar, não fornecer mais. Eu disse, e os pacientes? Morrer todo mundo. Começou um tratamento e não termina. Aí o pessoal começou a entrar na justiça, e aí deu o rolo que deu, esses que você todo conhece. Então, essa pequena introdução que eu fiz, ela diz respeito de como nasceu a fosfetanolamina. Então, vou passar um histórico para vocês, depois vou entrar
Então, o meu nome, do Salvador, que é do meu imediato, a pessoa imediato, já era a intenção, quando eu saí da universidade, que ele ficaria no meu lugar. Esse é o grupo nosso, é o grupo que sintetizou, além da fosfamina, um polímero derivado de mamona, todo mundo conhece, que ele é biocompatível. Você implanta, ele substitui o uso. Isso também vocês podem até verificar. E isso está em uso hoje na maioria dos hospitais, principalmente em próteses de face e crânio. O objetivo desse trabalho nosso é exatamente isso. É achar uma maneira de que as pessoas tivessem acesso. Perceba que eu não falo câncer, eu falo disfunção celular. Isso deixa um pouquinho a comunidade médica meia nervosa, porque ela diz que tem 200 tipos de câncer. Mas só tem 2 células, como é que pode ter 200 tipos de câncer? Isso incomoda muito. Vai. Aí tem um breve histórico, que eu não vou ficar lendo para vocês, eu vou pedir para vocês deixarem na tela, vocês dão uma lida, porque senão eu fico repetindo o que está falando. Na realidade, a disfunção celular, o que é uma disfunção celular? Não é nada. Disfunção celular em câncer, o que é? 250 tipos de tumor. Nada, é porcaria. No organismo existem 2 células. Uma que respira aerobicamente e a outra que respira anaeróbico. O que é isso? Uma usa oxigênio para gerar energia para a célula. Nós estamos falando de célula agora vamos focar aquela unidade pequenininha chamada célula. Ela tem que gerar energia. Tirar o giz da minha mão, eu fico meio maneta. Não, nós só podemos brincar. Foi não. Então. Professor, tem aqui, ó. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Achei que eu tivesse uma bebedeira. Falei sério. Se você tem 200 tipos de câncer, esses 200 tipos eu não sei onde foi achado. Sabe que não? Porque a pergunta é: o câncer de pâncreas é completamente diferente do câncer de mama. São doenças diferentes. Tá bom, eu até admito. Que célula tem no tumor de mama? Anaeróbica. E no tumor de pâncreas? Anaeróbica. Ué, não estou entendendo. Tem 200 tipos de câncer. É que nem 200 tipos de automóvel. Mas só tem 2 tipos de pneu. E se furar, você vai trocar qual? Um ou outro. Aqui é a mesma coisa. Nós temos diferenciada. Nós temos 2 tipos de célula. A diferenciada é chamada de anaeróbica. E a normal é chamada de aeróbica. Só vou dizer uma coisinha para vocês, depois eu mostro. Nós temos a célula humana, ela tem uma porção de caldeiras em volta. Você imagina uma bola e lá dentro está cheio de organela. Lá dentro tem uma organela
chamado mitocôndria. Eu até esqueço daquilo ali, mas desculpa. Mitocôndria é uma caldeirinha. É a que dá energia para a célula. Ela gera energia para a célula. Uma célula funciona por causa da mitocôndria. E o que ela queima? Lenha, petróleo, querosene. O que ela queima? Nada. Açúcar. Açúcar. Por quê? Tudo que entra dentro de você tem que ser transformado em açúcar. Ah, mas gordura transforma em açúcar? Lógico. O que é gordura? Gordura é uma reserva de açúcar. Ele vai acumulando, guardando, guardando. O que ele faz? Empacota na forma de gordura. E quando ele vai comer, o que ele faz? Ele traz de volta, tem uma enzima chamada acetil-CoA, que é a tesourinha, corta tudo e gera o açúcar para a célula queimar. Então, célula queima açúcar. Por que você fala queima? Porque é uma reação de oxirredução. Ele oxida o açúcar. Você está insistindo tanto num troço tão coisa, mas é importantíssimo você saber disso. Porque o dia ninguém mais te engana quando falar de câncer. Você pega o açúcar, vamos assim, açúcar, mais O2, ele vai dar aeróbico, mitocôndria. Depois eu explico isso. Côndria dá CO2 mais água mais 38 ATP. Adenosina trifosfato. O que significa isso? 38, não precisa ficar alvoroçado, porque eu explico. Alguém tem que medir quanto essa célula produz por cada queima de açúcar. Uma unidade de açúcar que nem você faz teu carro, 1 litro, tantos quilômetros. Aquilo ali é exatamente isso. Para cada açúcar que ela queima, ela produz 38 ATP. ATP é a unidade de fornecimento de energia para a célula. A célula recebe esse ATP como se fosse energia para ela funcionar. Pronto. O grande problema está aqui. Ela gera CO2 e água. Por que você fala aí? Ué, respira. Até aquela dificuldade para beijar é ruim, né? Porque tem uma hora que você afoga. Por quê? CO2 e água. Você não sai mais nada. Bom, e a célula diferenciada? O que acontece com a célula diferenciada? Essa é uma célula normal, aeróbica, onde tudo está sendo feito na mitocôndria. Quer dizer, entra o açúcar, vai na caldeirinha, queima, gera CO2 e água, você respira, joga fora. E a célula? A célula recebeu 38 ATP. Muito bem. E a anaeróbica, a famosa célula que se diz que é diferenciada, ela faz isso aqui, açúcar, dando 2 ATP mais etanol e ácido lático. Quando algum médico disser para você que tem 38
200 tipos de câncer, você só pergunta para ele, você conhece alguma célula dessa que não é ácida? Ele vai dizer não. Ah, então você... Chega só um pouquinho para lá, por cada vez. Ah, eu tenho que ficar longe. Ele vai dizer que é ácido. Aí você pergunta, a segunda pergunta que você afoga ele. Alguma dessas células cancerosas que eu tenho no estômago, que você chama de melanoma, chororoma, ou sei lá, qualquer coisa, ou uma dessas, é célula anaeróbica ou aeróbica? Ele vai dizer para você que é aeróbica. Anaeróbica. Por quê? Porque não pode esquecer isso, essa queima com oxigênio é feito na mitocôndria. E essa daqui, tudo citosol. O que é o citosol? A bola inteira. Qualquer lugar lá sai isso. Isso é fundamental, é crucial. A diferença entre um câncer e um normal é que o câncer gera 2 unidades de energia e como subproduto etanol e ácido. E a outra, normal, gera CO2 e água e 38 unidades de energia. É você pôr álcool hidratado num motor de carro e pôr gasolina de avião. Essa é a diferença. Tá aí. 38 ATP é uma unidade de energia de uma célula normal. E 2 ATP é uma unidade de energia anormal. Então, o que você descobriu na realidade? Nada. Eu descobri que eu obrigo essa célula, que eu chamei de anaeróbica, a fazer a reação que ela não está fazendo, que é com essa aqui, chamado de, vamos falar agora técnico e bonito, pomposo até, fosforilação oxidativa. Ela não está fazendo. Eu obrigo ela a fazer. Assustado com o senhor. Fosforilação oxidativa. Ela não está fazendo. Eu obrigo ela a fazer. O que acontece? Ela explode. Ela entra em caspase. Caspase é um nome pomposo e bonito que os biólogos chamam, que é o sinal para a célula morrer. Sinal apoptótico. Apoptose é morte natural. Alguém chega para ela, entrega um tercinho na mão dela e fala, agora você vai morrer. Toma. E ela morre. Então a morte natural da célula é provocada por apoptose. Quem provoca isso é a caspase. Da onde vem a caspase? De dentro da mitocôndria que não está funcionando. Professor, eu acho que histórico tira. Como a outra conferência para eles está embaixo, porque agora nós vamos ver tudo isso que eu falei. Não, sai fora e entra no trabalho. Ainda bem que a professora te acudiu. Isso, professor, obrigado. Chama mais tempo. Esse é importante. Agora o senhor pode utilizar aqui, se o senhor quiser. Agora eu não confio mais em você. Falta de confiança. Bem, senhores, agora nós vamos entrar no tema. Por favor, não brigue comigo, que aí tem bastante química. Eu vou explicar na maneira do possível, na maneira mais sensível para vocês perceberem.
Não é uma aula de química, por favor. Não leve isso em conta. Muito bem, isso foi feito. Aqui tem um histórico interessantíssimo. 2010, nós vamos ter 500 mil de pessoas com câncer. Por que está em 2010? Porque sempre essas estatísticas, elas não pertencem para... Não estou perto. Gilberto, isso, a dona Elza, muito querida aqui na faculdade, quer ver para assistir, está sentada lá no fundo. Por favor, deixa à vontade. A Elza, os dois anos que ela Então, essa é uma estatística que não pertence ao Brasil. Isso está nas revistas internacionais. E a de 2010, 2016 deve sair agora, deve ter aumentado violentamente. Já mandaram embora. Tá aí. Essa é a estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, do Rio de Janeiro, para o Brasil. 2010 também. Já se tem 6 anos. Eles soltam essa estatística genérica de 6 em 6 anos. Olha lá, quase 500 mil de pessoas, por região, por alguma coisa. O que é uma disfunção celular? O que causa disfunção celular? Essa disfunção celular, ela é causada por alguma coisa. Como que essa célula que tem disfunção trabalha? Se vocês entrarem na literatura, vocês vão perceber que a literatura fala que a célula, ela tem problema de proteína. Porque todo mundo quer achar a proteína-chave que controla o câncer. Eu já falo ao contrário, é lipídica, é gordura. Mas não é gordura para quem é gordo ou para quem é magrelo. É gordura no sentido de ácido graxo. Aquilo ali é uma célula. Professor, assim. Isso, da direita, da direita. Aí embaixo tem Aqui é o núcleo celular. Isso é uma mitocôndria. Ela parece um feijãozinho e tem uma membrana dentro, parece uma minhoquinha. Assim. Ela tem 2 membranas, a externa, que segura, e tem uma dentro, que é tudo sanfonadinha. A mitocôndria é uma coisa interessante. Ela é a caldeira da nossa célula. Isso é uma célula só. É a caldeirinha. É onde queima e gera combustível para gerar. Seria o motor da célula. E aqui tem várias organelas que não interessam. Essa daqui é o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático é onde é fabricado a fosfetanolamina. Tem o aparelho de Golgi, tem várias membranas plasmáticas, retículo endoplasmático, é aqui, ó, e é fabricada a fosfetanolamina. Muito bem. O que está acontecendo? Vamos caracterizar o câncer. O que é uma célula cancerosa? Muito pobre em energia. Muito pobre. Por quê? Ela precisava de 38, ela só tem 2. Então é um forninho velho funcionando nem com gasolina, funcionando com óleo de cárter queimado. Ali, ela tem maior acidez no citoplasma. Onde? Aqui, ó. Opa.
Ele apertar o negócio certo, aperta o outro. Aqui, ó. Esse é o citoplasma da célula. É onde está contido. Por que ela é baixa energia? Porque ela faz via aeróbica. Bom, você conhece aeróbico, não? Lógico que conhece. O álcool que você tem na tua casa é gerado por uma bactéria anaeróbica. Lá na usina de cana, eles moem a cana, põe bactéria anaeróbica lá dentro, vai gerar álcool, que é aquele etanol ali. Aqui é a reação química completa daquilo que eu falei. Olha, esse é o metabolismo da glicose. Por que glicose? Porque só queima açúcar, não queima outra coisa. Glicose, olha lá, esse é açúcar, com 2 ATP, lactato, ácido lático, etanol e 2 ATP. E o metabolismo de uma célula normal, como é que é? A mesma coisa, só que usa CO2 e dá CO2 e água e 38 ATP. Aqui está errado, não é água, é etanol, tá? Sempre corrigindo. Como que a célula reage a esse tipo de disfunção? Uma célula que era anaeróbica passa de repente a ser uma célula que era aeróbica, passa a ser anaeróbica. Ela tem que adaptar a ser uma célula de baixa energia, porque ela está acostumada com 38 ATP. É como um carro superpossante que tem que trabalhar com combustível vagabundo. Tem que se adaptar. Ela muda o DNA do núcleo. Por quê? Antigamente o núcleo pH dela era 7,2. Agora é ácido. Então já tem que viver o núcleo da célula meio ácido. Aí ela passa a ser uma célula diferenciada e gera um tubo. Faz os tratamentos convencionais. Opa! Os tratamentos convencionais são hormonal, quando a pessoa tem câncer de próstata ou ovário, qualquer coisa assim, é dada uma dose cavalar de hormônio, antípoda, e a se trata. Quimioterapia, que todo mundo conhece, radioterapia, que todo mundo conhece, ou se não, a retirada do tumor. Por que você colocou isso aí? É só para explicar para você que esse núcleo aqui tem uma porção de DNA e como o sistema fica ácido, ele modifica. Agora, o câncer é de origem mitocondrial. Mitocôndria não funciona. Todo mundo fica procurando a causa do câncer, está aí, ela é mitocondrial. Prove que ela não é. É aí que está deixando todo mundo nervoso, por isso que está essa guerra. Fosfamina não pode sair. Se ela sair, desmonta todas as teorias que tem. Por quê? Porque realmente ela cura. E por que ela cura? Porque o teu organismo é apto a isso. Você não precisa de ninguém, não precisa de remédio nenhum. É só você fazer, retirar as células anaeróbica de você. A principal função da mitocôndria é produção de energia e apoptose. O que significa isso? Ela tem duas funções. Ela produz energia e fala a hora que a tua célula tem que ser substituída. Ela abre, você vai ver como, ela abre e diz para o teu organismo, essa célula não presta mais, precisa ser substituída. Imediatamente a lateral faz a meiose e ocupa o lugar dessa célula ruim.
principal a mitocôndria não está fosforilando reação normal, como que a gente reverte ao processo de disfunção. Vou meio rápido agora para vocês perceberem. Qualquer coisa vocês gritam. A falta de oxigênio, essa é uma causa. Se faltar oxigênio dentro da célula, vai dar problema. Pouquinho provável. Falta de açúcar, não, porque o mecanismo sem oxigênio está funcionando. Talvez a falta de ácido graxo. Vamos ver se é. O açúcar é picotado. Nós já estamos dentro da mitocôndria, tá? Dentro dela, daquela feijãozinha que eu falei. Lá está pegando açúcar, transformando em glicose. Vai uma outra substância que não tem interesse para nós aqui discutir, porque nós não estamos estudando um ciclo de Krebs. Vira piruvato, o piruvato vai acetil CoA. E aí, a gordura, a mesma coisa. A gordura, ácido graxo, acetil CoA, gera açúcar. Tá? É o que uma bióloga disse esses dias, que eu estava dizendo besteira, porque ácido graxo não oxida. Ele falou em oxidar ácido graxo. Açúcar oxida, ácido graxo não. Eu sei que vocês não vão participar, mas a hora que vocês verem, vocês vão morrer da risada como eu. E aquilo ali que chama acetil-CoA? Está dentro da célula. Isso daí existe dentro da célula para picotar a gordura e transformar em açúcar. Então, penso que é tudo muito. Falta de ácido graxo na mitocôndria, dá uma disfunção lipídica ou falta de gordura, falta fosfolipídio no interior da célula. E aí a célula, por que você está pondo a célula aí? Porque ela tem que entrar na mitocôndria e fazer a mitocôndria funcionar. Lembra que lá na anaeróbica a mitocôndria está parada, ela não está fazendo a queima do açúcar. Olha aí a estrutura de um fosfolipídio. O que é um fosfolipídio? Nada mais do que fosfetanolamina com ácido graxo pendurado. Ó. Isso é fosfetanolamina, isso daqui é o ácido graxo. Quer dizer, ela é o transportador de combustível para dentro da célula. Então, teu organismo faz isso. Tua mãe não sabe disso e coloca na tua boca para fazer exatamente isso aí. Transportar ácido graxo para dentro de você. Que brincadeira. Olha como é que é. As duas camadas ficam uma de costa para a outra. Isso é a parede da célula, a membraninha que envolve a célula. Isso daqui é o que todas as mulheres ficam bravas, são os lipossomos, que é a celulinha de gordura. Tá? Aí está todos eles, não interessa para nós, porque estão os que existem no corpo humano. Olha lá. Tá? Volta. Ali tem fosfatidil etanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina e esfingomielina. Você sabe o que é esfingomielina? É o que envolve o neurônio de uma célula nervosa. É o que envolve o neurônio. Você podia falar então que essa porcaria aí talvez dê certo em Alzheimer, esclerose lateral? Acho que dá. Por quê? Essas doenças são chamadas desmielinizantes. Olha lá a mielina. Então, é assim que a gente faz ciência. Essas corzinhas aí mostram para você a disposição de cada um. Quem está para dentro, esse aqui está olhando para a célula, lá dentro da célula. Aqui está olhando para fora da célula. Tá? Isso daqui é o colesterol. Por que existe colesterol na membrana celular?
para ela ser flexível, senão ela não é. Ela seria rígida. Já imaginou você andar que não um lobozinho? E não anda, anda macio. Ah lá, aí a distribuição na membrana da célula, quanto está para dentro, quanto está para fora, de cada uma daquelas circulares. Essa é a fosfetanolamina. Esses são os ácidos graxos. Olha aí, ó. Aí fala assim, por que você não monta um com ácido graxo certo? Eu não sou fígado. Por quê? Quem seleciona o ácido graxo que você tem que colocar na fosfetanolamina para aquele tumor consumir é o fígado. Por isso que quando falaram para vocês que aqueles testes não deu certo, que fizeram in vitro, não vai dar, todo ensaio não tem fígado. Como é que vai fazer? Eu nunca vi todo ensaio que tem um fígado lá dentro. Mas então, essa é a danada. Essa é a fosfetanolamina. Que coisa, não tem nada complicado. Isso daqui é o shampoo de cabelo. Tá vendo? Fosfetanolamina. E esse aqui é o conservante. Você toma na Coca-Cola todo dia. É anos, outras anos. Pronto. Onde você queria? Você queria matar uma célula? Olha como é que morre. A mitocôndria, lembra que nós falamos que era o sinalizador da morte? Ela abre, libera uma substância chamada procaspase, que engata nesses ativadores e vai a cascata de caspase provocar a apoptose. Não esqueça esse nome. É morte celular programada. Seu organismo. Professor, Agora, oi? tá faltando muito para nós começar as perguntas? Está o horário? Se o senhor quiser. Se o Já senhor quiser ali encerrar. Perfeito. Não, a hora que o senhor. A hora que o senhor não. A hora que o senhor achar isso, já próximo momento que o senhor. Não, eu só queria Aí depois mostrar nós já Pode. a síntese. Essa síntese é de Otto House em 37, a de Chevrolet em 69, Tem gente que tem ônibus. e essa do Kienis, tá vendo? É completamente diferente. Tá aí a receita para fabricar. Esse é o cristal dela, puro, 100%. Essa é um estudo de raio-x que se faz para impressão digital da célula. Aí tem o esquema das ligações. E esses são os ratinhos com melanoma. Pode olhar. Hein? Esse é um tumor implantado no lado. Ele fica assim e eles estão mostrando como é que é. Aquele lá é o grupo controle e esse é o grupo da fosfamina. Olha, veja bem, o tumor era aqui, está na pele, que é o do melanoma. Ali é um outro tumor muito grande, foi encapsulado e acabou. Ele não existe mais. Só para mostrar uma coisinha para vocês, para ver a diferença. Esse é um fígado que tomou quimioterapia e um rim. Esse aqui é tratado com fosfamina. Estamos conversando. Muito obrigado. Agora vamos aqui. Vamos abrir as perguntas? Fabricamos as perguntas aí. Pessoal, eu vou ficar longe. Vai lá, vai lá. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. O professor está à disposição para responder aqui. Eu vou levar o microfone até a pessoa que quiser fazer a pergunta. Tá?
professor. Muito boa noite. Eu me chamo Paula, eu sou enfermeira, sou estudante de Direito agora no 2º ano. E acho que por ser enfermeira, por lidar com muitos pacientes com câncer ao longo da minha vida, inicialmente eu queria parabenizá-lo por seu trabalho, que é realmente fantástico. E aí proceder às 2 perguntas iniciais. Primeira pergunta, eu queria saber com relação aos anos de fornecimento da fosfetanolamina aos pacientes, né, na USP, se após esses anos de estudo e fornecimento, eles passando por exames, se eles tiveram 100% comprovação de cura, como o senhor falou que a substância cura, certo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta minha é, com relação a outras doenças, né, outras patologias. O senhor falou que possivelmente a fosfetanolamina estaria ajudando, poderia-se, né, ajudar também até doenças níveis neurológicas, Alzheimer e demais. Se está já tendo estudos nesse sentido e quais são as perspectivas no caso? Bom, a segunda, vamos começar pela segunda, porque a primeira é mais fácil. A segunda questão é o seguinte, não deu tempo de iniciar, você sabe que essas pesquisas vão muito longe. Isso nós achamos quando você estuda teoricamente a situação. É evidente que você fica curioso e você experimenta em alguns casos. Realmente funciona. Então, ela é o componente do ser humano, então ela tem que funcionar. A segunda questão, a primeira questão que você fez, quantos anos foram distribuídos na USP? Ela começou a distribuir na década de 90, até 2013. Aproximadamente. Mas antes disso alguém já pegava. Se tem pessoa curada, tem. Tem o pessoal que pesca comigo, tem o pai do Dirige, que é o outro cara, que o pai dele morreu de pneumonia, 9 anos depois do câncer. Tem muita gente viva. Por quê? Porque nós fazíamos cerca de 40 mil cápsulas por mês. Você divide por 60 pessoas, que era a dose que cada pessoa levava. Durante 23 anos, dá para fazer um cálculo meio grosseiro. Agora, tem um fato. Ela depende do sistema imunológico para fazer a limpeza. Porque a célula se suicida, mas quem tira ela de lá? É o sistema imunológico. Se a pessoa tem o sistema imunológico abatido, complica mais. Mas nunca... Eu não posso dizer que eu vi alguns casos que não funcionou. Vi muito poucos. E muitos casos funcionaram. Porque senão não teria dado impulso nisso. Né? Ninguém faria assim, distribuir gratuitamente um farelo de farinha para se autopromover mexendo com a vida de alguém. Seria muita tolice. Você seria pego na contramão da história. Né? Satisfeito? Próximo. Primeiramente, boa noite, doutor Gilberto. É uma honra ter o senhor aqui, ser um dos pesquisadores mais notáveis do nosso país. Meu nome é Savana. E a minha pergunta é se seria mesmo um boicote da indústria farmacêutica ou haveria outros fatores envolvidos para que as pesquisas com humanos não fossem levadas adiante até agora. É interessante, é uma pergunta interessante. Põe-se no lugar inverso. Você é indústria. Se funcionar, você fecha as suas portas. Por quê? Porque é um mecanismo novo. Em cima desse tipo de mecanismo vai aparecer 500 remédios. E a ideia qual é? Que tenha 300 remédios. Quem fabrica? Qualquer um.
Não tem sentido. Se você falar boicote da indústria, eu diria que tem muita gente nessa teta. Não é só a indústria, não. Ou você deve perguntar para a tua colega enfermeira quem está na teta de quem. Ela é capaz de te responder algumas. Mas é complicado, porque você vai mexer com o poderio econômico, que é 3% do PIB mundial. Isso dá da ordem de 17 trilhões e 800 bilhões e cacarada, um número muito grandão de dólares. Eu não sei se vai mexer. Entendeu? Então é muito complicada a sua pergunta e ao mesmo tempo dá para você raciocinar, né? É muito barato, é uma ideia antiga, você viu ali de 37, que foi colocada de pé, entendeu? Agora o melhor disso tudo é outra história, fala que não é verdade, prova que não é verdade. Então abriu o caminho, agora onde passa um boi, o mineiro diria, passa uma boiada. Então é mais ou menos por aí. Eu não seria preciso para você. O único problema está em seguinte, se você reparar, ninguém quer que ela saia, de jeito nenhum. Nem com teste, nem que doa, nem que distribua. Não pode sair. Por que será? Será que quem não quer já testou? Pode ser. Não é? É muito curioso. Eu às vezes fico pensando, por que essa briga toda? Pega, faz o seguinte, você tem certeza do que você está falando? Dá para meia dúzia de pessoas, voluntário não falta. Dá meia dúzia de pessoas e depois você fala para ele, ó. Não funcionou. Mas o perigo é esse. Você entendeu? É aquela história que todo mundo está querendo ver a moça no alto do prédio sem roupa. Ela passa toda hora atrás da cortina. Então alguém fica lutando para ir lá e arrancar a cortina, para que todo mundo veja a beleza dela. Eu acredito que fosse a mina a mesma coisa. Se deixar ela sair, não tem mais volta. Apesar que muita gente já percebeu. Eu não tenho rede social, não entro, nem devo entrar, porque é complicado para mim. Você observar, tem muita gente que conhece e que sabe o que está falando, e não é bobinho. E muita gente que mete a boca também. Nós estamos aí para isso, afinal de contas, eu sou um cientista. Eu não sou uma dançarina. Todo mundo tem que gostar dos meus passos. Eu espero que eu tenha te respondido. Mais alguém? Positivo. Doutor, meu nome é Maite e eu gostaria de saber o seguinte: no decorrer da sua palestra, o senhor falou que a USP ela participou, ela estava ciente da distribuição do remédio e que quando isso estourou na mídia, a USP, além de se dispor, ela também chamou o senhor de curandeiro. E charlatão, ela me Como processou. o senhor se sentiu sobre isso e qual que é a sua opinião? Olha, eu tenho um amigo que diz um ditado, ainda bem que não tem mulher aqui, mas você pode falar. Diz que mulher bonita e muito bem aperfeiçoada, todo mundo quer levar para um motel. Quando não consegue, diz que ela é AIDS ou é sapatão. Eu ganhei um monte de inimigo sem conhecer. Eu tenho uma série de inimigos que eu não conheci.
E alguns me conhecem, que é quase amigo de pescaria, e sabe que não é assim. Nunca vi a pessoa. Nunca vi. Como aparecem alguns médicos que diz que veio para trabalhar comigo, que não sei o quê, mas eu sou muito difícil de relacionamento e não podia dar. Ué, por que ele não entrou na fila das pessoas que têm câncer? Era mais fácil ele entrar como médico. Chegava lá, pegava um punhadão e ia embora. E testava. Então tem uma mentira em cima da outra. Eu vi mentira ontem no Tribunal de Justiça, no Supremo. Eu vi mentiras. Eu leio mentiras no jornal. E tem um detalhe muito sério. É por questão de princípio. Eu não minto. E eu não minto, não é porque eu sou um cara verdadeiro, eu sou um machão, eu sou bem informado. Não, porque eu tenho vergonha que você vai descobrir que eu menti. Mentira não tem como. Primeiro disseram que tinha 200 mil tipos de câncer. Me intrigaram, que eu era um salafrário, como é que eu podia dizer isso? Eu disse, só tem 2 células. Se tiver mais que 2, é no outro planeta. No nosso só tem 2, aeróbica e anaeróbica. Não tem outra. Uma fabrica álcool para nós, que é essa que tem dentro do organismo humano. Consome uma energia muito bruta, replica muito alta, quer dizer, ela cresce 9 ou 11 vezes mais rápido que a outra. E produz nada. É uma vaga alta. Entendeu? E o que a fosfamina faz? Entra com uma quantidade de energia brutal aonde? Na mitocôndria que não está funcionando. O que acontece? Gasolina azul em Fordinho 29, explode. Quem que é? Depois eu tenho que passar. Boa noite, doutor Gilberto, meu nome é Fernanda. E a minha pergunta é, na verdade, uma colega de sala não pôde estar aqui hoje, pediu para que eu perguntasse para o senhor se alguma farmacêutica, alguma instituição fora do país não tem interesse na fosfetanolamina sintética. A palavra foi essa. 147 milhões de dólares. Não entendi porque 147. E não seria 40 ou 190. Para começar a conversar, 147 milhões de dólares. Não tem condições de você vender isso. Raciocina comigo. Bem devagar. Você pagou essa pesquisa. Durante 23 anos, trabalhei nisso. Todo mês, dia 10, você colocava na minha conta. Foi um excelente patrão. Pouco grande, mas era o meu trabalho. Segundo, o papelzinho que eu assinei dizia que eu iria fazer ciência, pesquisa e ensino. Eu fiz os dois. Eu acabei de não descobri nada. Eu li na literatura, nada disso está descoberto, está tudo na literatura, não tem invenção disso, não vem parecer pai de criança, não, e está tudo lá. O que eu contei para você aqui, está tudo na literatura, não tem. Ah, mas você soube ler, tem gente que sabe contar a história, tem gente que não sabe. Conta uma piada, você fala, acabou. Talvez eu tenha sabido contar essa piada. O que acontece? Você já pagou. Que direito eu tenho esse numa substância que você fabrica? Eu podia esconder, o mundo podia esconder, que você não mama na tua mãe nela. Mas que não é minha. Você percebe? Não é uma. Qual é a sua criação? Foi pegar a síntese que os bobão não souberam fazer. E eu fiz bonitinha, direitinha, e deu certo. E aí, fez e acabou, era o meu trabalho. Se o químico não tem capacidade para fazer isso, vai pescar, meu amigo. Entendeu? Então, eu acho que não é uma coisa vendável. E também não existe heroísmo nisso. Entendeu?
querendo chamar Zé de Zezinho, como se eu fosse importante o negócio. Pagou para mim fazer, manteve o negócio direitinho. Acabou de fazer, só tem utilidade se fizer. É sua, não é minha. Boa noite, professor. Meu nome é Angélica e eu soube de um outro remédio que também tem o composto da fosfoetanolamina, que é o Cálcio EAP. E eu não sei se ele foi descoberto antes deste. o senhor fala. Muito antes, 50 anos atrás. E por que esse o senhor acha que foi autorizado pela Anvisa e já é utilizado e a fosfoetanolamina ela não foi utilizada? É o seu que está gritando? Ah, então. O cálcio EAP, ele tem outra função. Presta atenção numa coisa. Lembra quando eu falei para você que ela arrasta um ácido graxo para dentro? Quando você dá a fosfetanolamina para uma pessoa, é a fosfetanolamina de cálcio, também igualzinho. Não é? Porque a fosfetanolamina, ela é assim. O cálcio EAP, EAP, ele bloqueia essas duas ligações aqui. Eu vou até fazer mais fácil aqui. Oh, todo mundo incomoda comigo. Ele pega esses dois hidrogênios, retira fora e entra aqui com cálcio. Esse é o cálcio EAP. Na fosfoetanolamina que você toma para câncer, ela tem duas cabeças, é assim. Se você olhar naquela fórmula que eu mostrei do raio-x, você vai ver que ela é cauda com cabeça. Então, ela fazendo isso, ela pega o cálcio aqui e o cálcio aqui. Quando ela entrar dentro de você, ela solta esse cálcio e prende o ácido graxo. Aqui está bloqueado a ligação, ela não consegue ter nada. Percebeu? Desculpa, mas você percebeu como é que é? Essa é única. A outra que nós fazemos, ela é dupla. Cauda com cabeça. Então ela não prende o cálcio. O cálcio não consegue prender ela. Isso daqui entra no organismo e não consegue pegar o ácido graxo que está lá no fígado. Entendeu? Por isso que o cálcio EAP não funciona. É a mesma substância, não tem a menor dúvida. Só que ela não é dímera. Olha o nome, dímera. Não, ela é usada para transportar cálcio para a sua osteoporose. Essa é a função dela número 1. Professor Gilberto. Oi. Aqui. Boa noite. Meu nome é Bia, sou advogada aqui em São João e eu tenho mais de 1.800 casos no Brasil inteiro com relação a fósforo e sou membro da presidência nacional do Instituto Viva Fósforo com a Bernadette. Então hoje eu vim com uma incumbência especial aqui de agradecer ao senhor em nome de todos os pacientes que estão cadastrados no Instituto. A gente tem relatos assim, documentais de mais de 5.000 pessoas que, ao fazer o tratamento, submeter o tratamento com a fosfetanolamina, alcançaram a cura e me incumbiram de vir aqui hoje representando-os para agradecer ao senhor por essa chance de vida que eles estão recebendo através dessa possibilidade que o senhor deu a todos.
sei lidar muito bem com emoções. Mas eu agradeço, mas não mereço a homenagem. Esse é um trabalho que eu faria e tenho certeza que qualquer pessoa de bom senso teria que fazê-lo. Porque se você tem a chance, meu pai dizia que você tem que ser oportunista. Aí você fala, mas pai, você está louco, como é que é a oportunidade de ser útil? Então eu acho que a criação me deu essa oportunidade para mim ser útil. Eu acho que jamais eu perderia. E com a experiência que eu tenho durante todos esses anos, é por isso que eu brinco que 147 milhões de dólares é pouco. Entendeu? Qualquer 10 merréis você compra isso. Então não tem sentido você... Qual é o sentido de explorar uma coisa como essa? Então, eu agradeço. Vocês são futriqueiras, não era para falar, era para ficar quietinha. Mas eu agradeço. Mas não mereço. Tá? Boa noite, meu nome é Thalita. Eu queria saber como que o senhor se sente diante dessa situação, porque conforme a gente viu e estudou, a gente consegue identificar que a fosforietalanamina é uma fórmula sintética e ela é experimental, e ela está aí para quem quiser usar, como o senhor disse, que são os voluntários que vão até em busca da cura. E a gente sabe que toda fórmula experimental ela não precisa ser registrada na Anvisa e nem liberada por ela. Eu queria saber como que o senhor se sente diante dessa preocupação, entre aspas, que eles se dispõem a demonstrar depois de tantos anos. Preocupação que eu falo assim, entre aspas, porque se fosse uma preocupação eles não teriam demorado tanto tempo e não estariam embarrancando para não deixar isso acontecer, que seria, no caso, liberar a fósforo e deixar ela vir a funcionar como um remédio e não ter uma funcionalidade experimental como ela tem. Oxalá ninguém da Anvisa tivesse tomado esse remédio, mas muita gente toma. É uma hipocrisia, o que você acabou de falar, realmente é uma hipocrisia. É uma hipocrisia por duas razões. A primeira delas, que médico leva para a mãe, para a tia, para a avó e para ele, paciente não. A segunda, não existe ex-canceroso. O canceroso, eu respeito isso. Eu respeito. Se você me perguntar quantas pessoas você conhece, a primeira pergunta que eu vou te dizer é nenhuma. Por quê? Primeiro, eu acho que não é ético, ele não gostaria que eu falasse. E a segunda a quem possa me interessar? Ninguém. E o que eles querem fazer? Não tem dados em ser humano. Poxa, o Hospital Maior de Carvalho usou por 5 anos. Não sei se viu numa entrevista minha, que eu dei uma de bravo no Ministério e inquiri o Pedro Prata sobre cadê os dados clínicos que assumiu o Ministério da Saúde com o Hospital Maior de Carvalho. Eu apertei tanto ele que ele falou não. Nós pedimos e ele não deu. Ele foi vaiado. Não sei se alguém viu essa última entrevista. Ele foi vaiado. Porque o compromisso dele era entre o Ministério da Saúde e o hospital, porque do hospital vai para o Ministério da Saúde o protocolo clínico, a comissão de ética que assina. Quer dizer, nós da universidade nem via isso, porque não era a nossa parte. Nem nós poderíamos nem participar. Então é hipócrita quando você diz, não tem dados clínicos.
Aqueles caras que estavam no Hospital Maior de Carvalho, que tomaram, o que era? Borboleta? Não era borboleta, era gente. Eu nunca me esqueço de uma pessoa chamada... não sei o que lá, Pará. Ele não tinha uma parte do rosto. Ele andava com um lenço, que nem a avó andava quando estava com dor de dente. Aqui. E ele mostrou. E o Pará foi embora, zeradinho. E era um tumor chamado espinomedocelular. Para mim ficou do mesmo tamanho. Agora é tudo anaeróbico. Esse cara está o primeiro caso que eu vi na minha vida. Eu não conhecia. Eu vi aonde? Dentro do hospital. Como não existe dados? Então alguém sonegou. Se sonegou por quê? Em compensação, o hospital passou a ser um hospital de referência só com esse convênio da universidade. É um negócio, às vezes, é triste, mas é compreensível, você entende. O ser humano é assim mesmo. É como eu sou curandeiro. Entendeu? De vez em quando eu fazia uma dancinha lá e conseguia alguma coisa. Por isso, tem 80 teses defendidas, 450 trabalhos publicados, foi com curandeirismo. Mas eu não ensino o pó de piripipim, nem o extrato da rã, né, que eu pus lá dentro. Então chega a ser cômico. E você, como futuro advogado, deve saber que eu posso processar a universidade por calúnia e defamação. Mas se eu fizer isso, o que eu ganho? Meia dúzia de troco de dinheiro, uns 37 anos que eu fiz lá dentro. Aqui não tem nem impregnação em todas as paredes. Na biblioteca, se você for, está cheio de trabalho publicado, cheio de teses, tem meia prateleira lá. E foi eu que ajudei a defender. Então é aquela história. Isso chega a ser amoral. E tem coisas que é imoral e tem coisa que é moral. Tem coisa que é amoral. Entendeu? O reitor mandou tomar, que está cheio de fosfamina por aí, vende. Tem, lógico que tem. Está cheio mesmo. É um produto químico que é usado para veneno. É um dispositivo para veneno. Ele diz que as pessoas podem comprar e usar, que a universidade não precisava fazer. Por que ele não pega e toma ainda? Eu disse, toma você primeiro, experimenta, se não funcionar, você recomenda às pessoas. Então, existe uma hipocrisia muito grande do ser humano, mas eu acredito que seja tudo movido por interesse. Eu, de repente, passei a ser uma dona muito bonita e ajeitada. Ninguém conseguiu, ai, sou sapatão. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Boa noite, professor e doutor Gilberto. A minha pergunta é a seguinte, né? Primeiramente, quero agradecer você estar aqui hoje, né? Porque estamos vivendo um marco muito importante na nossa história, né? Isso aqui vai refletir no futuro, porque hoje estamos operadores de direito, futuros magistrados, né? Então, vamos mudar a cadeira do pensamento de lá de cima, né? E o pensamento meu que eu aprendi foi inspirando em você, né? Para poder montar o meu trabalho, que a gente vai ser o autor nesse produto do móvel. E algo que é muito importante, né? Como eu enxergo você, é um homem entre gigantes, né? Porque, como você disse, há um movimento muito grande de dinheiro nessa fábrica de câncer, como alguns autores falam. E você sabia que depois de 25 anos já distribuindo esse remédio, você se aposentando, ia deixar de ser distribuído? Não. Porque até então eles não tiveram coragem. Mas estava incomodando muito meus colegas.
meus colegas do departamento. A conversa era uma conversa que chegou às raias do absurdo. E perguntarem de mim para eles, não conheço, não sei quem é. Entendeu? Então, ficou uma coisa meio sem sentido eu ficar ali outra vez. Poderia ficar como um professor sênior, aposentar e lá orientar, e não tem nada a ver mais com a burocracia. Mas eu preferi me afastar, porque eu atingi o ego de muita gente, muito. Meus próprios colegas lá. Mas isso não tem importância, porque é o seguinte, é o meu trabalho, eu fiz o meu trabalho. Se você tem raiva de mim, lamento, eu posso fazer. Eu nunca fiz nada. Posso ter raiva, continue. Até um dia que você ache que não tem mais o que fazer. Então, é muito complicado a universidade. Você machuca muito o Zé. Isso como centro de pesquisa. Mas eu tenho muitos outros trabalhos, se entrar no Google, vai ver que eu trabalhei só não trabalhei com alface. Mas eu trabalhei com muitas plantas, eu trabalhei com polímero. Eu sempre trabalhei com engenharia, com todo o pessoal da escola. Eu me associava, inclusive para fornecer produtos. Eu acho que é isso. Professor, meu nome é Guilherme, é um prazer conhecer o senhor. E eu queria saber a respeito, foi publicada uma nota do G1 em 9 de maio, que mesmo sem testes, a Justiça liberou o laboratório PD Pharma agora, onde está sendo produzido, em produzir a pílula e fornecê-la por R$6. E logo em seguida foi publicado que o senhor não aceitaria. Mas isso é roubo. Então, R$6 é uma coisa que custa 10 centavos. E eu queria saber se isso mesmo foi Não. Ele quer fabrica pelo mesmo tanto que ele forneceu para o governo do estado. É 2,30. Ele já pôs o custo industrial, o custo disso, daquilo, publica. Mas ele não pode vender. Porque primeiro ele não é embaladora. Lembra que eu disse que a Anvisa você tem que ter um documento de fabricação, um documento de embalagem. Ele é só farmacêutica. Então ele teria que comprar, vender ou mandar embalar em algum lugar. Isso não pode. Senão você vai na farmácia da esquina, monta uma farmacêutica e a farmácia da esquina. Seria embalado na fruta, né? Seria embalado na fruta, a substância. Ele vai ser embalado na fruta. Boa noite, professor. Meu nome é Denise e nessa jornada, né, de estudos que a gente fez para esse trabalho, um dos argumentos da USP foi que ela não poderia produzir devido à sua patente. E nos meus estudos isso me intrigou muito. Então eu queria, né, já que é uma dúvida minha, que o senhor me dissesse assim, o que especificamente foi patenteado para ela argumentar isso e por quê? Obrigada. Essa pergunta foi fenomenal. Eu vou até ficar de pé para responder para você. Todas as patentes que a USP fez, até hoje não teve nenhuma atuante. Isso me preocupou. Porque o medo de fazer a patente em nome da USP seria que ela seria engavetada. E eu nunca quis fazer patente. Eu queria fazer e jogar na internet. Que tamanho tem isso? Não sei.
que é quem possa interessar. O Salvador resolveu patentear por uma razão simples. Se não patentear, alguém patenteia o modelo de uso e engaveta. Aí nunca mais ninguém faz. Então, essa é a razão da patente. O que você fez? Eu coloquei todos os alunos que fizeram tese, qualquer coisa, mas o trabalho é meu. Fui eu que fiz todo o trabalho. Só orientei eles. Todos eles estão na patente. Eu achei que devia colocar todos eles. Primeira coisa. A segunda coisa. A USP nunca deu bola para essa patente. De repente a patente pegou fogo. Agora interessa. Entendeu? Então, no futuro, ela talvez vai brigar. Quando ela quiser brigar, ela fala, pronto, eu não preciso da patente. Já a Unicamp tentou fazer, não conseguiu. O Rio de Janeiro tentou fazer, contratou a Unicamp. Então, que negócio é esse? Nós temos um químico borboleta. Então, patente não significa nada. E não tem segredo. Aí na bolsa eu pus para você. Já 200 seminários. Mais alguém? Mais alguém? Professor, eu gostaria de fazer uma última, professor. Acho que o senhor já falou de alguma forma, mas o senhor esteve na Anvisa por mais de uma vez. Obedecendo os procedimentos da Anvisa, e acredito que o senhor tenha obedecido para chegar até lá, eu não sei qual de fato é o procedimento, se é só a Anvisa que tem o Ministério da Saúde, mas vamos falar da Anvisa. Qual foi a justificativa da Anvisa para negar o protocolo da fosfetanolamina? Ou para autorizar, de fato, a produção da fósforo? Ela nunca autorizou, nem que sim, nem que não. Ela fez corpo mole, porque é a primeira vez que nós somos procurados, pesquisador da universidade, como que faz? Você precisa isso, precisa aquilo outro. Bom, e esse do Amaral de Carvalho? Não serve. Como é que eu vou fazer? Não, tem que procurar um hospital, sei. Qual hospital você tem que procurar? Na realidade, nunca quiseram coisa. Eu ofereci para eles. Eu ofereci até para Manguinhos lá no Rio de Janeiro. O que eles queriam? Que transferisse a patente para coisa, não. Aí depois vem com história. As histórias são o mais aviltantes possível. Não sei. Eu não saberia dizer para você por que a Anvisa até hoje não fez. Fez corpo mole. Agora tem até uns advogados muito inteligentes. Disse, vai lá e entra. Passa o documento. Eu quero ver o que vai acontecer. Se você olhar a primeira vez que foi as discussões, elas começaram que era 200 doenças, que eu era um charlatão, que era uma temeridade. Agora já estão falando que pode ser que não seja. Eu sou cientista, trabalhei muito tempo. O mundo acordou. Porque o que tem de trabalho de autoimune agora sendo publicado é uma quantidade enorme. E por quê? Porque alguém não quer fazer fosfamina, quer fazer o que a fosfamina faz. E isso preocupa. A Anvisa está preocupada porque ela foi tudo no olho dela. E ela sempre enrolou a gente nesse aspecto. Ela ficou de arrumar o hospital, porque não? 4 cientistas vai arrumar um hospital. Nem sei o que precisa para ter o registro na Anvisa. Foi essa a razão. E aí o que aconteceu? Amanhã faz, depois da manhã faz, leva em Manguinhos,
Nós só me mandei o presidente da vez. E ficou essa. E agora dá esse cara aí bravíssimo. Porque é uma pena, porque só ele lá não diz assim. Tem muita gente que toma fosfamina e está tendo melhor. Uma moça disse, eu não conheço 99% das pessoas que tomam. A Anvisa só criou dificuldades quando ela percebeu que estava fugindo da mão dela. Ela ficou processo. E aí teve ajuda da classe médica, dos hospitais, que representam as empresas. Mas o mundo inteiro está interessado, né? E no que ela fala. A Fosfamina fala muita coisa. Teve algum caso que teve algum efeito, alguma reação que não foi boa com o uso da fosfoplamina? Eu não conheci e não estou fazendo sofismo. Eu nunca conheci. Primeiro, me estranharia muito se você dissesse que a fosfamina teria uma reação como essa, adversa, nós chamamos. Porque se você fabricar ela, você está fabricando nesse instante, no seu próprio corpo. Como é que você poderia dizer que ingerir o que você fabrica poderia dar problema? E nem alguns caras disseram que até a água mata, lógico que mata. Se você beber um tambor de água, você morre. Entendeu? Agora, nunca tiveram. Pode ser que tenha algum problema, mas eu não saberia. Mais algum? Capsulada agora na FURB. E eu queria saber se ela já foi transferida para o Instituto de Câncer de São Paulo para dar início aos testes clínicos. Me apertou. E se o senhor vai estar acompanhando isso? Opa! Tem que estar alguém acompanhando. Agora, nós temos um médico, que é o Renato Meneghel, que você conhece, já se prontificou em acompanhar os dados clínicos lá no ICESP. Porque é a hora agora, né? Agora é a hora H. Todo mundo caindo de pau. Funcionou 25 anos, não vai funcionar nos próximos 6 meses, né? É difícil lidar, é muito difícil. Você não sabe de onde vem. Ela já foi transferida? Já está. Ela já está na FURB, já está empacotada, já está pronta. E essa semana agora, a FURB recebe mais 40 quilos. Cada cápsula é meia grama, imagine quantas cápsulas são. Então, já estamos fabricando 50 quilos por semana. Isso é uma quantidade monstruosa, tendo em vista o que as pessoas ingerem, né? Que é aproximadamente 1 grama por dia. Mais algum? Senhor, o senhor disse que o sistema imunológico do paciente tem que estar pelo menos num funcionamento bom para a fosfetanolamina conseguir o efeito esperado. Como é que fica um paciente que descobriu o câncer já em estágio avançado? Não tem, ele só tem célula anaeróbica e o sistema imunológico dele está intacto. Agora, se você falasse, o paciente descobriu um câncer brutal e está tomando tal substância ou tal coisa que diminui o sistema imunológico, aí estaria complicado.
porque a ação dela é o seguinte, ela age. De qualquer maneira, ela vai fazer a célula reagir. Agora, precisa alguém limpar depois disso. Senão, a pessoa não tem resposta, né? Mas, boa noite, doutor Gilberto. Sobre essa questão de imunidade, paciente soro positivo, HIV positivo, foi feito algum deles tomou a medicação, o senhor tem conhecimento? Câncer de capólio. Tem um soro. Boa noite novamente, doutor Gilberto. Infelizmente no trabalho eu sou contra a pílula do senhor e, na verdade, a fosfetanolamina. E eu tenho uma dúvida. Como eu pesquisei bastante contra, a revista Época, ela publicou uma reportagem dizendo que um paciente morreu tomando 2 meses a pílula do senhor. Como o senhor explicaria? Esse é o caso de um pai de um jornalista. Eu nunca conheci, não sei quem é. Isso vai aparecer. Eu não sei explicar. Nem conheço a pessoa. Mas é sempre assim. Teria que arrumar alguém. Palavra de honra, eu não sei de que se trata. Entendeu? Não. pessoal, nós vamos passar a última pergunta, tá? Depois eu vou passar a palavra ao Ciro, para a gente encerrar a exposição do professor. Professor, em uma das pesquisas que eu fiz, que é diversa ao tratamento, fala sobre a questão da quantidade de pílula do tratamento e que cada pílula possui uma miligrama. Isso teria alguma influência no tratamento da pessoa? Porque isso é bem É uma pena que você não leu a retratação do defensor público, você leu? O ataque duvidando disso. Tem uma declaração anterior cujas cápsulas têm mais de 500 miligramas. Se as cápsulas são o número 1, raciocina você comigo. Número 1 é o número de cápsulas. Aí o volume e entra um volume ali dentro. Se uma tem 350 e a outra tem 550, porque foram 2 laboratórios que avaliaram. O que avaliou lá disse que tinha produto a mais. E o outro que você viu tem produto de menos. Aí vem a pergunta. Se com metade da solução cura o câncer, imagina se estiver completo. Então é uma palhaçada. Não tem relação com o que estão alegando. Porque você percebe que você está se orientando por reportagem. Elas são factuosas por um lado e do outro. Ou pode ser para nós ou para eles, mas ela é factuosa. Essa das cápsulas foi brincadeira, porque o defensor público não teve problema nenhum em contestar. Então, peraí, as cápsulas têm o mesmo volume. Eram azul e branca? Era o que era feito lá pelo Salvador. Era. Ué, como é que em fulano de tal pesou 550 e aqui está pesando 330? A mesma coisa, aquilo que eles alegaram, por isso que eu acho que vocês deviam ver, aquilo que eles alegaram, que tinha bário nas medidas, que tinha um monte de impureza. O defensor público entrou pesado nisso. Sabe o que eles disseram? Não, essa não foi. Nós não conseguimos solubilizar a cápsula. Nós sintetizamos na Unicamp. Ele sintetizou a Cintia-Bourlier. É a única que usa bário. Ele acha bário. Então,
tem coisas que ficaram vergonhosas. Ainda bem que a Defensoria Pública ela é muito sagaz, muito esperta. E ali você vê, tem advogados de alto calibre. Ele contestou inteira. Ah, pôs tanto na célula e não morreu. Você chegou a ler o resultado lá do MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, das análises das cápsulas? Chegou a ler? Então, agora você precisa ler. Ele vai judicializar isso, para anular esses resultados. Mas são coisas que chegam a ser. Eu tenho vergonha. Porque mostra um químico melhor que a cápsula é mesmo. Aí começaram a falar do bairro, mandei para você perceber, e disseram que receberam 18 saquinhos. Eu tive para mandar. 2 eu tirei. Um eu mandei para a Austrália. Veio o resultado. Eu guardei. Quando eles puseram, eu falei, aqui, ó, não foi eu que fiz. Fora do Brasil. Aí dá uma confusão. Mas o que me deixa chateado é que tem gente que se presta. Isso é a moral fazer isso numa universidade grande. Eu espero. Boa noite, pessoal. Professor doutor Gilberto Querice, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Não é normal uma pessoa do porte do senhor se colocar de uma forma tão simples, humilde, de uma forma tão humana, para vir aqui, longe de São Carlos, para palestrar aos nossos alunos da forma llana, educada, gratuita e sem maiores interesses para uma faculdade do interior de São Paulo. Eu gostaria de, em nome de todos os meus alunos, em nome de todos os meus professores, agradecê-lo de todo o coração por isso que o senhor fez por nós. Foi muito boa a sua explanação. Eu tenho absoluta convicção de que muitas dúvidas aqui foram tiradas, e eu tenho absoluta convicção também de que muitas dúvidas deixaram de ser dúvidas e passaram a ser certezas depois da palestra do senhor. Até porque nós também temos alguma condição psicológica de ver nas pessoas a qualidade da sua verdade. E nesse ponto que eu gostaria de pedir, então, à plateia que nos saúde com salve de palmas. Obrigado, gente. Eu tenho mais uma palavra a fazer ao senhor, que é algo absolutamente pessoal, não sei nem se cabe aqui, mas vou falar. No ano passado, eu descobri que eu tinha câncer na tireoide. E eu nunca imaginei que eu teria as reações psicológicas que eu tive. Porque para mim isso era absolutamente comum. Imagina, câncer na tireoide, que, segundo os médicos que eu consultei, se a gente pudesse escolher, seria esse o câncer, porque ele tem uma cura muito grande. O fato é que eu tive câncer na tireoide. E eu garanto ao senhor que essa discussão não pode ficar apenas na base do direito. As pessoas que passam por isso, e principalmente os seus familiares, eles precisam ter um pouco de esperança, um pouco de, principalmente aqueles que estão no estágio mais avançado da doença, que são tidos como sem nenhuma chance.
só aguardando a morte, eu acredito que a gente possa ter isso efetivamente como fé. Eu acredito em Deus e acredito que o Senhor, sem sombra de dúvida, é um instrumento dele aqui nesse momento. Aproveitando o momento, eu gostaria de agradecer profundamente o João, o Foguete, que é o presidente do DCE, que ajudou, inclusive, financeiramente na trazida aqui do professor. Gostaria de agradecer ao professor Gustavo Massaro também. Gostaria de agradecer ao Adriano e ao Leonel, e principalmente a turma do terceiro módulo B, que muito unida e que efetivamente se destaca pela proatividade. Eu gostaria mesmo, do fundo do coração, de dizer que o nosso projeto está dando certo. Eu não tenho dúvidas disso. Basta ver que vocês estão aqui numa sala quente, numa sala com 200 pessoas aqui dentro, e não foi necessário, em nenhum momento, chamar a atenção para conversas paralelas. Isso demonstra que vocês estão tendo uma autonomia intelectual que, em outros projetos educacionais, certamente a gente não teria. Então, vocês são, sem sombra de dúvida, motivo de orgulho para mim, motivo de orgulho para a FIOB, motivo de orgulho para todos os seus professores. Portanto, muito obrigado. Acabou. Agora acabou.